Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente para falar sobre o curso de Direitos Fundamentais e Pessoas com Deficiência, que acontecerá no âmbito da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Meu nome é Daniela Kovacs, eu sou especialista em Direito do Trabalho e chefe da Acessibilidade do Tribunal do Trabalho de São Paulo. E junto comigo está o professor Misael. Eu sou Misael Conrado, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de São Paulo, e estaremos juntos aí trabalhando diversos conteúdos relativamente a direitos fundamentais e pessoas com deficiência. A gente tem por objetivo neste curso, eu e o professor Misael, tratar dos direitos das pessoas com deficiência de uma forma muito ampla e atual também. Os direitos das pessoas com deficiência, na verdade, eles se conjugam com outros ramos do direito e essas questões precisam ser apreciadas, mas a gente parte desde a análise histórica sobre como a pessoa com deficiência foi tratada na sociedade e o reflexo disso na atualidade. Questões principiológicas como terminologia, forma adequada de se referir à pessoa com deficiência e aspectos específicos de cada tipo de deficiência também são tratados neste curso. E nesse aspecto histórico, traremos a importância, principalmente, de personagens e organizações da sociedade civil que foram fundamentais nas conquistas e consolidação desses direitos. Na sequência, a gente vai tratar um pouquinho sobre reflexo do contexto histórico e internacional, partindo ali ainda do histórico, na postura assumida pelo Constituinte originário de 1988 e todo o tratamento diferenciado e positivado ali na Constituição Federal, chamada Constituição Cidadã, com o objetivo ali de assegurar direitos às pessoas com deficiência em vários aspectos. E seguindo, após a promulgação da Constituição de 88, iniciam-se aí várias conquistas por meio de promulgação de leis, com a criação da CORD, Coordenadoria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Lei 8213, enfim, diversas leis que fazem parte de um arcabouço legal que trazem aí uma série de garantias para esse coletivo, que é um coletivo importante da sociedade. Nesse aspecto da legislação ordinária relativa aos direitos das pessoas com deficiência, a gente vai tratar desde a Lei 7853 de 89 até a Lei 10.098 de 2000, a 10.048 também, que são importantes marcos legislativos sobre este tema. A Lei da Língua Brasileira de Sinais, 10.432, 11.126, relacionada ao cão-guia, que tanto tem se falado hoje sobre a dificuldade de acesso da pessoa com deficiência acompanhada de cão-guia locais públicos e privados. A gente também vai falar um pouquinho sobre a portaria da audiodescrição e a sua relevância, tudo focando ali em demandas que podem ocorrer e que é importante a gente ter noções básicas sobre esses direitos que já estão positivados ali há um bom tempo. O conteúdo programático fala muito melhor, assim, cada aula, o que ela vai tratar especificamente, mas a gente parte também, com o professor Misael, de alguns temas específicos, como o papel das organizações não governamentais. Sem dúvida, o papel das organizações governamentais na conquista de todos esses direitos e na efetivação desses direitos. Importante dizer que logo após tratarmos de todo esse arcabouço legal, como retratou a professora Daniela até o início dos anos 2000, nós trataremos também de uma fase importante, que foi exatamente o trabalho pela implantação da Convenção Internacional, a Convenção da ONU, que veio a ser ratificada pelo Brasil com status de emenda constitucional, já que foi inserida no direito brasileiro por meio de um decreto legislativo. E claro, depois da convenção, depois dela decorrem várias outras conquistas que nós também traremos para vocês. Alguns institutos que hoje são discutidos por ocasião
do momento em que vive o país e das reformas propostas para o Brasil, nós também trataremos no nosso curso, nesse período em que estaremos juntos discutindo direitos fundamentais e pessoas com deficiência aqui na ESA. É verdade, é muito importante a gente lembrar, né, como muito bem ponderou o Dr. Misael, que a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela foi incorporada ao ordenamento jurídico pátrio de forma equivalente às normas constitucionais, porque observou para sua incorporação a regra do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela emenda constitucional número 45. A gente está falando aqui do primeiro tratado sobre direitos humanos fundamentais que passou a fazer parte da nossa Constituição Federal, incluído inclusive como cláusula pétrea. E a Convenção, ela traz muitas inovações muito interessantes, desde o conceito de pessoa com deficiência, fechando ali o que é discriminação em razão de deficiência, a questão da adaptação razoável, do direito ao trabalho, trazendo ali importantes inovações no seu artigo 27, e também na questão do direito à educação. É importante a gente lembrar que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já trouxe algumas importantes decisões nesse sentido, né? Garantindo ali a constitucionalidade de leis que vieram posteriormente à Convenção, especialmente por conta e com base nela. E é muito importante que nós, os operadores do direito, tenhamos conhecimento e divulguemos a Convenção para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. A gente vai chegar também, depois de uma análise da Convenção e de todas as suas inovações na Lei Brasileira de Inclusão, que é Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecido por este nome, que é a Lei 13.146 de 2015. A Lei 13.146 de 2015, como bem disse a professora Daniela, ela claramente derivou das discussões relativamente à adequação da Convenção da ONU. Muitos temas complexos que careciam de regulamentação no direito brasileiro, e aí surge a LBI, que foi discutida durante 15 anos no Congresso Nacional, e aí depois da convenção recepcionada em 2008 por meio do decreto legislativo, então ganhou força essa discussão nas duas casas do Legislativo brasileiro, e além de regulamentar alguns pontos da convenção, ela traz inovações bastante importantes para o direito brasileiro e garantem ainda algumas conquistas que certamente vão trazer a inclusão dos indivíduos na sociedade, como é o caso, por exemplo, do seguro inclusão, um dispositivo bastante importante que a partir do momento que vigorar, certamente vai garantir um outro status e vai mudar completamente o conceito desse apoio governamental às pessoas com deficiência. Com relação à LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, a gente vai tratar ali das inovações, de uma análise interdisciplinar desta norma, ou seja, os reflexos no âmbito do direito civil, do direito penal e do direito processual civil, porque é muito importante que a gente analise todas as normas em conjunto, né? Aliás, com relação ao direito penal, eu entendo que uma das principais inovações da LBI foi exatamente tipificar de forma cristalina a discriminação como crime. Sim, isso está no nosso conteúdo programático, a discriminação em razão da deficiência, sua definição como tal e análise desses dispositivos da Lei Brasileira de Inclusão, e também a questão tão polêmica e tão falada hoje em dia, que é a capacidade civil plena da pessoa com deficiência, as inovações trazidas pela LBI e especialmente a sua análise no direito em conjunto com o direito processual civil e com o direito civil. A interpretação, inclusive, desse dispositivo está sendo bastante complexa no mundo jurídico, já que tem se confundido muito capacidade civil com a questão patrimonial, e certamente a professora Daniela vai trazer aqui esclarecimentos extremamente importantes nesse sentido e que vai contribuir aí para as interpretações da lei em abstrato ao caso concreto. A gente também tem uma aula específica sobre o direito fundamental ao trabalho da pessoa com deficiência, tratando ali das inovações importantes trazidas pela linha G do artigo 27 da Convenção da ONU,
que diz que o Estado deve empregar pessoas com deficiência no setor público e na linha H promover o emprego dessas pessoas no setor privado. A gente fala um pouco sobre a lei de cotas no Brasil, as suas implicações jurídicas e práticas para o seu cumprimento e questões relacionadas ao regime jurídico específico de reserva de cargos públicos às pessoas com deficiência. A gente também tem uma aula específica sobre para esporte. Esporte paralímpico. Isso, desculpa. Nós traremos exatamente todos os aspectos do esporte paralímpico, incluindo os seus aspectos jurídicos, né? Vale destacar que a pessoa com deficiência passa a ser parte dos programas de Estado de maneira definitiva a partir da Constituição de 88, e assim também foi com o esporte. E aí trataremos de diversas leis, como a Lei Pelé, Lei 9.615 de 96, depois a Lei Agnello Piva, a própria Lei Brasileira da Inclusão traz diversos aspectos acerca do esporte paralímpico, e nós traremos exatamente toda essa evolução e a importância das inovações legislativas aí na construção do modelo paralímpico existente no Brasil hoje. Falaremos também de um tema bastante importante, hoje bastante discutido tanto no mundo jurídico como na sociedade, que é o reflexo da proposta de reforma na Previdência aí para as pessoas com deficiência, principalmente questões relacionadas à aposentadoria especial, ao BPC, enfim, qual o impacto que a reforma da Previdência, tal qual está proposta, trará para as pessoas com deficiência. E além disso também algumas isenções de impostos, como é o caso do IPVA, do IPI e do ICM na compra de automóvel. É importante a gente lembrar que o conteúdo de concurso, conteúdo programático de editais de concursos públicos hoje, por força da Resolução 230 de 2016 do CONLEM, do Conselho Nacional de Justiça, precisa tratar de direitos das pessoas com deficiência, mais um motivo para a gente fazer o curso. É importante que vocês se inscrevam e venham participar com a gente. Entrem no site da Escola Superior de Advocacia, esaobsp.edu.br. se inscrevam e venham participar conosco. O curso tem início dia 3 de maio, término em 7 de junho, sempre às quartas-feiras, das 9 às 12, aqui na sede da Escola Superior de Advocacia. A gente conta com vocês para adquirir conhecimento sobre os direitos das pessoas com deficiência, divulgar o curso, participar, se inscrever e assim ajudar a transformar a sociedade. Muito obrigada. Até lá.